Aprenda nesse vídeo como utilizar esse módulo TB6560 junto com um motor de passo de alta corrente, como esse NEMA 17. No fim do vídeo, eu vou te ensinar a fazer tudo isso junto com o Arduino. Confira! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje então vamos falar a respeito desse drive de motor de passo, que é o TB6560, um driver excelente para você utilizar em seus projetos que demandam alta corrente para o seu motor de passo. O seu motor de passo vai precisar fazer ali uma movimentação de uma carga muito pesada, uma movimentação um pouco mais complexa, que precisa de corrente, é um motor grande e tudo mais, esse driver que a gente vai falar nesse vídeo é capaz de te ajudar. O módulo do TB6560 tem esse nome por conta do chip principal utilizado nessa placa, que é o da Toshiba, que é o TB6560, que tem o mesmo nome. E esse chip ele é capaz de fazer então o driver do motor e também faz a lógica de acionamento. A gente sabe que o motor de passo ele precisa ser acionado com uma determinada sequência correta e essa lógica, essa sequência é criada por esse mesmo chip. Além disso, esse módulo ele já tem ali as suas interfaces com o mundo externo. Então ele vai aceitar até 35 volts de alimentação e aí vai depender do seu motor, qual que é a tensão de alimentação do seu motor, você tem que usar uma tensão proporcional, uma tensão correta. Além disso, a sua fonte também tem que ter a corrente correta, né? Ela tem que fornecer a corrente correta para o seu motor. Isso não depende do driver. O driver precisa apenas chavear essa corrente, essa tensão. Então a tensão e corrente tem que ser compatível com o seu motor vindo lá da sua fonte. Além disso, as entradas desse módulo, elas são fotoacopladas. O que quer dizer isso? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico certinho como funciona um fotoacoplador, que nada mais é do que uma espécie de isolador. Ele vai isolar ali a nossa entrada do nosso circuito principal, que é o próprio módulo. Isso evita que ruídos que possam ser gerados ali pela placa, pelo módulo, pelo motor, voltem para o nosso acionador, que pode ser um microcontrolador do tipo Arduino, ESP e tudo mais. Nessa foto que vocês estão vendo aí na tela agora, dá para ver certinho que cada entrada possui o seu negativo. Isso significa que cada entrada de sinal tem o seu fotoacoplador. Você pode ter, por exemplo, se isso for o caso, esses sinais podem vir de fontes diferentes. Então pode vir de um Arduino, outro de um ESP32. É um pouco difícil isso acontecer, concordo. Mas existe essa possibilidade e aí você pode isolar os terras dessas fontes que estão enviando sinais. Um outro detalhe muito importante dessa placa é que ela tem ali os ajustes através de micro switches. Eu vou explicar daqui a pouco melhor na bancada, mas esses ajustes eles fazem o quê? Eles vão ajustar o limite de corrente do seu motor, então você consegue setar ali uma corrente máxima, que vai ser até 3 ampere, que é o limite desse driver. Ele também vai configurar a forma de passo, então se vai ser full step, half step, 1/8 ou 1/16. Esses detalhes de passo eu explico muito bem lá no meu vídeo de motor de passo, link está aqui na descrição. E um último ajuste é a corrente de decaimento, é uma espécie de forma de cair a corrente mais rápido durante o pulso ali do motor de passo, para evitar com que haja ruído no motor e também talvez melhorar um pouco mais o seu giro. Isso vai variar conforme a carga que você estiver utilizando. Então, esse teste do decaimento eu não vou fazer aqui porque vai depender muito da carga. Então, para algumas cargas vai ficar um pouco melhor, para outros não muito melhor, pode ser zero o decaimento. Como eu não vou usar carga aqui, não faz sentido eu testar ele. Resumindo rapidamente, antes de testar esse módulo, é um módulo que vai até 35 volts, até 3 ampere, precisa de apenas 3 sinais de controle, que vai ser o passo, a direção e o enable, que é a habilitação dele. Ele vai comandar apenas um motor de passo e você vai ter os ajustes de limites e forma de atuação no motor direto na placa. Vamos então agora para a minha mesa. Vamos dar uma olhadinha de perto nesse módulo e vamos fazer um teste girando o motor junto com o Arduino. Vem comigo! Bem, pessoal, temos aqui então o nosso módulo TB6560 visto bem de perto. Então, vamos analisar as suas características, os seus sinais, as suas construções físicas. Então, para começar, temos aqui do lado esquerdo os bornes de sinal. Como que eu sei? Pela inscrição que tem aqui, né? Então, tem um Enable,
o CW, né, que é a clockwise, né, qual que é o sentido, e o CLK, que é o pulso. Então, esses dois parafusos aqui, esses dois bornes é para o pulso, esses outros dois é para o sentido, e esses outros dois é para o enable. Lembrando que eles são fotoisolados, independente um do outro. Então, através desses chipzinhos aqui, que são os fotoacopladores. Por isso que eles possuem o menos e o mais dedicados para cada um deles. Se você estiver utilizando um Arduino para comandar ou algo parecido, um PIC, um ESP32, você pode fazer o seguinte: pode conectar todos os negativos com um fiozinho, né, vindo de um só, e aí mandar um fio só terra para o seu microcontrolador, porque eles estão ligados na mesma fonte, beleza? Do lado direito aqui de cima temos a parte do motor, né? Então o nosso motor vai conectado aqui, são as duas bobinas A e B, positivo e negativo. Então você precisa identificar aí quais são as bobinas. Você pode fazer um teste do seu motor fazendo um check com multímetro para ver quais são os fios da mesma bobina, né? Se tiver com resistência baixa, né? É um indutor, ele vai dar resistência bem baixa, é a mesma bobina. Aí você vai precisar só acertar quem que é o positivo e o negativo, e aí vai conectando aqui, beleza? Então os 4 fios para a bobina. Às vezes algum motor de passo tem um pouco mais de fio, né? Tem uns 6 fios. Aí o que que vai acontecer? Esse fio, os outros 2 fios são um GND. Aí você vai conectar aqui no GND junto com o GND da fonte, e aqui do outro lado aquela alimentação, que pode ser de 10 até 35 volts. Não sei por que que ele marcou 24 volts aqui, talvez seja porque está no meio, né? Mas eu vou fazer o teste daqui a pouco, vocês vão ver com uma fonte de 12 volts e funciona tranquilamente. Beleza? Aqui no meio, então, tem o circuito, tal, não precisa entrar muito no detalhe dos componentes. Aqui embaixo, com um grande dissipador, é o próprio driver, né? Ele está aqui no meio, sanduichado com a placa e o dissipador. Mas o que interessa aqui agora são as chavinhas, né? Então, essas são as chaves de configuração. E como que eu sei como configurar elas? É o seguinte, aqui tem a tabela, né? A gente vai olhar a tabela de configuração e a primeira coisa que eu preciso entender é que as chavinhas para cima eu estou com 1 na tabela. As chavinhas para baixo eu estou com 0. Então essas 3 aqui estão em 1 e essas outras 6 aqui estão em 0, tá bom? Feito isso, entendido isso, eu vou agora analisar a tabela. Reparem aqui que a tabela de corrente, né, running current, ela vai de ponto 3 até 3 ampere. E aí você vai ter que configurar cada uma das 4 chaves. Quais 4 chaves? SW1, SW2, SW3 e S1. Então, SW1, SW2, SW3 e S1. Essa primeira aqui. Então são 4 chavinhas, e aí você vai colocar ele conforme o limite de corrente que você quer para o seu motor. Se o seu motor for de 2 ampere, aí você vai e limita em 2 ampere aqui, com 1, 0, 1, 0. Vai ser 1, 0, 1, 0, conforme está aqui. Antes ele estava 1, 1, 1, 0. Por quê? Porque eu já tinha deixado ele aqui na função máxima, corrente máxima de 3 ampere. 1, 1, 1, 0. Entenderam? Bem fácil, né? É um código binário aqui que você configura essas chavinhas. Eu acredito que essas três aqui têm um formato diferente por conta da corrente maior que eles estão trabalhando aqui no nosso, no nosso driver, ok? As outras chaves são o seguinte, são o stop current, que eu acabei não comentando, que é um limite para... O stop current é quando você está desligando o motor, e aí aqui ele tem também a parte de excitation mode, que é aquilo que eu já também tinha comentado da parte da sequência de acionamento do nosso motor. Então ele é full step, half step, 1/8 e 1/16. Então você configura S3 e S4, S3 e S4 conforme essa tabela. Ele está aqui com 0 e 0, então ele está em full step. Se eu quisesse o 1/16, teria que colocar o S4 e 1. Então venho aqui e mudo S4 para 1. Perfeito? E depois, por último, eu tenho o Decay Setting, que é aquela parte do ajuste conforme a carga que eu estiver acionando, né? O quanto que ele vai cair de corrente quando eu estou desligando o motor, né? Quando ele está chaveando. E aí você pode fazer os testes conforme a sua carga, conforme a sua movimentação nesses
nesse switch 5 e 6. Perfeito, gente? Então, esse aqui é um overview, né, uma vista geral aqui em cima desse módulo. É um módulo excelente, eu recomendo. Tem um link aí na descrição do vídeo para quem ainda não tem esse módulo e está precisando de uma solução legal, de alta corrente, de uma boa faixa de tensão para um motor de passo. Confira agora como que é a ligação dele junto com o Arduino. Vamos fazer uma programação simples no Arduino utilizando o método do delay e também o método de interrupção. A montagem do nosso módulo ficou desse jeito então, pessoal. Anexei aqui, o Arduino já está ligado, vocês podem ver. Então, temos aqui os fios de sinais do Arduino. Temos aqui então o Enable, o Clock, que é esse cinza, e a direção, que é o laranja, ok? Reparem que eu coloquei o terra deles todos em comum, como estão vindo todos da mesma fonte. Posso colocar todos como em comum, e aí tem um fiozinho de terra vindo para esse lado aqui. Legal. Aqui temos as chavinhas, já já a gente vai olhar de perto um pouco mais o que eu vou fazer com elas. E aqui eu tenho o motor de passo. Motor de passo bem simples. Os 4 fios vindo direto para o módulo TB6560. Tem aquela sequência de fios que você tem que descobrir. Então, no caso aqui, eu coloquei na mesma sequência desse conectorzinho aqui, que é o conector do próprio motor, e deu certo, tá? Caso não dê certo, você vai descobrir porque o motor não vai girar direito. Aí você vai ter que ir trocando um fio com o outro até acertar. Tudo bem? Por último aqui ficou a fonte, né? Então a fonte de 12 volts eu vou utilizar. Então é só um adaptadorzinho para ligar o nosso módulo. Beleza? Então, como eu já falei antes, aqui nós temos as chaves de configuração. A chave de corrente eu deixei ele na corrente máxima. Ok? A chave de decaimento eu deixei ele em 0. A chave de modo de giro, que aqui ele está chamando de Excitation Mode, também coloquei em Full Step, né, que é o 1. E o de Stop Current eu deixei em 0, que está em 50%. Ok? Então, esse é o teste que eu vou fazer agora. Vamos partir para mostrar como que está o nosso programa do Arduino. Legal, pessoal, aqui já temos a tela do nosso Arduino e esse aqui é o código mínimo, é o mínimo código que nós precisamos para fazer o nosso TB6560 funcionar. Por que eu digo mínimo? Porque aqui ele vai ter simplesmente fazer o motor girar, nada mais do que isso, e aí eu vou explicar para vocês umas possíveis alterações que vocês podem fazer nesse código a fim de melhorar o controle do giro, melhorar a interação com outras partes do software que você vai ter aí com você, ok? Aqui então temos a declaração dos pinos, né? Eu liguei nos pinos 5, 6 e 7 do meu Arduino aqui. Depois eu já fiz aqui a habilitação dele. Então ele é habilitado quando está em low, tá bom? Então reparem nesse aspecto aí. Quando ele está em low, a placa está habilitada. Se eu mudasse isso aqui para high, ele ia ficar desabilitado. Legal. Depois eu coloquei o Gear Pin, uma direção, então tanto faz se fosse low ou high, ele iria girar, só que para um lado ou para o outro. Para mim aqui tanto faz. Beleza. E dentro do loop, nós começamos então a fazer o pulso. O pulso é esse passo pino aqui que eu chamei, né? Então é a variação nesse sinal aqui do pino de passo é que vai dizer, né, o que vai determinar a velocidade. Como assim? Se eu colocar essa variação aqui entre high e low de forma mais rápida, ou seja, menos tempo entre elas, isso significa que ele vai mais rápido. Então aqui eu coloquei uma velocidade de 500 microsegundos. Então, 500 microsegundos mais 500 microsegundos dá 1 milissegundo. 1 milissegundo, para a gente ver aqui a frequência, daqui 1 kHz. Então dá 1000 Hz. Essa aqui é a frequência que eu estou girando o meu motor. Não é 1000 Hz de giro, mas sim de passo, né? No caso, esse motor, ele aqui, eu teria que olhar o datasheet para ver quantos passos ele tem qual que é o ângulo de cada passo, né? Para saber quantos giros ele iria dar por segundo. Então tem como você fazer essa conta sabendo qual que é o ângulo de cada passo. Essa questão do passo, ângulo, número de passos, eu explico muito bem
lá no vídeo de motor de passo. Eu já deixei o link aí para vocês na descrição. Então, se eu carregar esse programa para o Arduino, vamos ver o nosso motor girar, né? Ele não vai girar prontamente porque não está conectado aqui a fonte. Então, vou conectar agora a fonte e aí ele está girando, tá? Então, aqui, reparem que eu usei uns fiozinhos finos, então ele está meio que esquentando. Eu não vou deixar ele ligado por muito tempo. Eu só vou fazer aqui a variação para vocês verem. Aqui dá para fazer com ele ligado. Aqui do passo, olha. Então, agora ele começou a girar mais devagar ainda. E aqui bem devagar. O LED de giro, esse LED piscando aqui é o LED que indica que ele está girando. Ó. Ele até começa a piscar. Então, esse aqui é o 1.16, tá bom? E esse aqui é o full, tá? Então, essa variação de você mudar de full, half, 1/8 e 1/16 vai determinar a velocidade. E aí, se você aumentar, vai determinar a velocidade de giro do eixo, né? E aí, se você diminuir esse tempo aqui, né? Ele tenderia a girar mais rápido. E aí você vai ter um movimento bem preciso se você estiver usando 1/16 e 1/8. Tá? Então aí vai depender muito da sua aplicação. Uma outra forma de você fazer o acionamento desse motor de passo, dado que ele está trabalhando com um pulso temporizado, é você utilizar interrupções. Por que você usaria interrupções? Porque você não vai afetar o restante do seu programa. Porque se você tiver um programa muito extenso, muito longo, aí você vai começar a trabalhar com miles e pode ser que você não consiga fazer a velocidade do motor ficar legalzinha, ficar bem ajustada. Então eu recomendo você usar a interrupção. Então eu vou deixar esse programa aí para vocês fazem download e entendem bem legalzinho. Eu já expliquei parte desse programa em outros vídeos aqui do canal. No fundo, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com o pré-scaler, né? São os registros lá de dentro do Arduino para ativar o nosso comparador interno, que ele trabalha, né? A interrupção interna ela trabalha com o comparador, ele vai incrementando até um determinado valor que eu quero. Qual que é esse valor que eu quero? Eu quero chegar até o 2000. Então, quando ele contar até 2000, ele ativa a interrupção interna. E aí, quando ele ativar a interrupção interna, ele vai chamar essa rotina aqui, timer1 comp avec. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o pulso. Então, a cada 2000 milissegundos, né, 2000 microsegundos, perdão, ou melhor, a cada 2000 de contagem, ele vai fazer, então, a inversão do pulso, beleza? Estou deixando aí a continha para vocês na tela, para dizer quanto que esse 2000 equivale em tempo, porque daí tem que fazer também a conta com pré-scaler 8 que eu deixei ativado aqui. E isso vai ser então, como que isso reflete no nosso código, no loop? Eu deixei comentado aqui o código antigo, mas o que vai valer? Ele vai sempre escrever aqui o digital write conforme o pulso. Então, o loop fica ali fazendo tudo que ele tem que fazer, e quando ele passa por esse digital write, o nosso Arduino, ele já foi, né, ele já sofreu interrupção antes ou depois, tal. Ele já está fazendo sempre o pulso naquela forma de onda que tem que ser, porque o tempo está contando em paralelo, não está contando dentro do loop, né? Então você está agindo como que tivesse duas tasks, né, duas tarefas ao mesmo tempo, o próprio loop e a interrupção está trabalhando ali por trás. Ela vai, obviamente, ela vai interromper o loop por um tempinho, mas é por um tempo muito, muito ridículo. Por quê? Porque ele só vai inverter essa variável aqui. Funciona legalzinho. Vamos ver agora ele no Arduino. Olha lá, com 2000 tá assim. Vamos deixar então um pouco mais curto para vocês verem um efeito. Vou deixar então em 1000 para ver ele girar um pouco mais rápido. Olha lá, girando mais rápido, né? Então, é assim que funciona com interrupção. Desse jeito você não vai afetar o seu programa e ele vai funcionar bonitinho. Recomendo usar esse modo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí e compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.